A paz de Deus a todos. Estou aqui para estar relatando o meu testemunho de conversão, como que Deus converteu a minha alma. Primeiramente, eu queria deixar uma palavra, fica em Marcos 16:15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, irmãos, meu testemunho da minha vida foi assim. Eu sou conhecedora das coisas de Deus, da palavra desde os meus 4 anos de idade, antes mesmo da minha mãe ser crente, ser batizada. Eu já, ela era testemunhada, né? Já conhecia também, mas ainda não era batizada. E eu, pequenininha, com 4 anos de idade, eu tinha desejo de estar na casa do Senhor. Algumas pessoas conhecidas me levavam. E assim, né, foi passando-se os anos. A minha mãe se firmou, acabou batizando, descendo água, sendo batismo, batizando e servindo a Deus. E quando ela se firmou, batizou tudo, eu ia com ela, congregava tudo e servia a Deus. Só que eu não entendia nada, ainda eu não entendia nada da palavra. Eu ouvia a palavra lá na igreja, não entendia muito, gostava mais dos hinos, mas do que era falado na palavra não entendia muita coisa. Então, quando eu fiquei com meus entre 13 anos para 14, entrou uma rebeldia muito grande em mim, que eu não quis mais ir na igreja, não quis mais saber das coisas de Deus. Comecei a tirar sarro da minha mãe, chamando ela de Beata. Não queria saber de nada dos caminhos do Senhor. E criticava minha mãe. Por que você fica indo tanto na igreja? Pra que ir tanto na igreja? Criticava. E não queria saber das coisas de Deus. Ria quando eu ia, de vez em quando eu ia na igreja. Conforme um irmão testemunhava, o outro pregava, ficava observando os irmãos e chegava em casa imitava um, imitava o outro. Eu e meu irmão imitava eles, ria deles. E assim, essa rebeldia eu não queria saber. Aí nesse tempo, a partir dos 13, 14 anos, eu comecei a me enturmar com as más amizades, comecei a ir para shows, para baladas, comecei a beber, até mesmo, então, muitas vezes, até mesmo droga, eu cheguei a experimentar algumas vezes, a fumar maconha, mas para a honra e glória do Senhor, não viciei nem no cigarro, não viciei na droga, não viciei em nada por causa da obra que eu creio que o Senhor tinha na minha vida, Ele não permitiu. E eu fazia tudo que era de errado, né, irmãos? Tudo que uma adolescente descabeçada faz, é o que eu fazia. Quando eu estava, a partir dos meus 16 anos, eu me envolvi com uma pessoa e aparentemente, né, a gente se gostava muito e estávamos fazendo planos para nos casarmos. E nisso, quando completei 18 anos, eu, nessa rebeldia toda, já estava para casar com essa pessoa, tive uma briga feia com a minha mãe, e nisso eu saí de casa, revoltada, saí de casa, e fui morar com essa pessoa, e com a família dele, me acolheu muito bem, essa família, a mãe dele é uma serva de Deus, me acolheu muito bem, e assim fui morar com essa pessoa. Nisso, eu ainda maconha, cigarro, essas coisas nunca mais eu fiz, mas continuei bebendo cerveja com essa pessoa até mesmo. E quando chegou um tempo que começou do nada, um pouquinho que eu bebia
começava a dar uma dor na minha perna terrível, uma dor, travava, não sei, uma coisa como se eu fosse ficar aleijada, uma coisa estranha. E eu não, e eu percebia, comecei a fazer teste e percebi que toda vez que eu bebia um pouquinho a mais, acontecia isso. Eu comecei a achar estranho, não sabia, mas já era Deus operando na minha vida. E, e nisso, com essa pessoa, eu acabei sendo traída por essa pessoa. Essa pessoa começou a me tratar muito mal. E nessa situação, desespero, que eu achava que eu amava muito aquela pessoa, foi quando eu entrei em desespero e falei com a mãe dele, que é uma serva de Deus, e falei para ela assim: e agora, o que vai ser de mim? Vai ser de mim, tá acontecendo isso, o que vai ser de mim agora? Aí ela me chamou: vamos na igreja, Deus pode fazer uma obra na sua vida, volta aí pra igreja. Que até então, quando eu tava com a minha mãe, eu ia mais ou menos, de vez em quando eu ia, mas depois que eu estava com essa pessoa, nunca mais eu tinha ido pra igreja. Eu cheguei até antes, levar ele na igreja também, mas depois eu não quis nem saber. E a mãe dele chamou, aí eu fui, aí pensei: não, é mesmo, eu não tenho mais nada a perder. Eu vou lá na igreja para ver se Deus consola meu coração, traz ele de volta, faz alguma coisa. A vida inteira, irmãos, eu ia na igreja, como eu falei, eu não entendia nada, não sentia nada, não chorava, só achava que gostava muito dos hinos, mas não sei, não entendia nada. Nesse dia, Deus tomou um servo de Deus na igreja e falou assim: alguém entrou aqui hoje, tá passando por uma prova, e começou a falar assim, ela falou toda a minha vida. Uma prova muito difícil. Satanás, assim como ele fez com Jó, ele pediu para tocar na sua vida, mas eu permiti que tocasse, mas na tua alma não toca. E nisso eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito na igreja. Fiquei até um pouco com vergonha, porque todos lá me conheciam a vida inteira e eu jamais iria chorar numa igreja, tinha vergonha. E nisso Deus começou a sentir, eu comecei a sentir Deus, algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Desde meus 4 anos na igreja eu nunca tinha sentido. E eu comecei a sentir, eu tinha mais ou menos já 20 anos. Eu senti muito forte a presença de Deus. E Deus falou: estou arrancando as escamas dos seus olhos. A partir de agora, o que você não sentia, você vai sentir. O que você não via, você vai ver. E Deus falou: eu vou te dar dom disso, daquilo outro. Foi falando. Deus falou: eu vou te mandar para tal e tal lugar, você vai fazer isso e aquilo. Começou a fazer muitas promessas na minha vida, irmãos. Promessas maravilhosas. Eu comecei a chorar. Um choro. E falou: fui eu que trouxe você até aqui. Mesmo que você queira, daqui você não sai mais. E nisso entrou aquela alegria, aquele tremor, aquela visitação de Deus, senti o abraço de Deus. A partir daquele momento, Deus converteu a minha alma. Saí de lá praticamente já convertida, uma nova criatura. Aos poucos, Deus já foi me limpando. Eu gostava muito de usar brinco, pulseira, correntinha, o brinco. A vida inteira eu usava de teimosa, quer dizer, minha mãe, quando eu nasci, até os meus 14 anos, eu não usava brinco, não gostava de brinco. Minha mãe também não tinha furado minha orelha. E eu só coloquei porque eu fiz uma aposta com uma colega de escola que apareceu com um brinco, que eu achei muito bonita. Ela falou: se você furar a sua orelha, eu te dou esse brinco. Então eu fui na casa de uma vizinha e falei: fura minha orelha. Ela furou. E eu aceitei aquele brinco. Mas
Nunca me adaptei a isso, porque desde esse dia que eu furei, minha orelha vivia inchando, machucava, doía. E eu insisti, às vezes não usava porque eu não conseguia, e sempre incomodando, mas mesmo assim eu usava. E mesmo que fosse de ouro, de prata, não importava. Ficava doendo minha orelha, inchava, saía sujeirinha, machucava, era muito ruim. A correntinha, não tinha muito costume de usar, mas quando usava, dava de ouro, dava alergia no meu pescoço, ficava ardendo, coçando. Eu usava, mas insistia também, mesmo assim. Aí tinha horas que eu não aguentava e parava. Aí nisso eu fui largando a correntinha, larguei a pulseira, começou a me incomodar também. Quando eu fui ver a maquiagem, eu já não tinha mais vontade de pôr, porque me incomodava. Até o pó compacto começou a me incomodar, o cheiro dele, a textura ficar no meu rosto começou a me incomodar. Eu não conseguia mais colocar. O Até o esmalte, que era a parte que era mais difícil, se eu fosse olhar na época, porque foi acontecendo, né, naturalmente, Deus foi fazendo a obra, e eu sem perceber. Eu gostava muito de esmalte, pintava praticamente todos os dias a unha, tinha um vício em fazer isso, pintava colorido, né, de duas cores, fazia várias coisas. E nisso, quando eu fui ver, eu comecei a olhar pra minha unha. Ah, eu fico fazendo serviço de casa, fica descascando. Ah, eu vou parar com isso. Ficar todo dia fazendo isso. Não, tá louco, deixa pra lá. Quando eu vi, eu não tava mais pintando as unhas. Quando eu vi, a calça comprida começou a me incomodar. Por mais larga que fosse, eu comecei a sentir apertar, incomodar. Quando vi, eu não estava mais fazendo mais nada dessas coisas. E durante 5 anos, mais ou menos, de 5 anos, 2017, 2017 não, perdão, irmãos, 2007, eu acho que eu criei uns 5 anos para frente, eu tava passando, continuei passando por essa situação com essa pessoa que tinha me traído e eu achava que Deus me converteu no meu coração, essa pessoa continuou ali morando comigo, mas a gente não tinha mais nada e eu sofria muito que via ele muitas vezes ele se arrumar para sair com outras mulheres e eu ficava ali sofrendo, sendo humilhada por ele, por toda essa situação, e eu aceitava ele ali na mesma casa ainda. Só que eu achava que a grande obra que Deus ia fazer na minha vida era, porque eu achava que eu amava muito essa pessoa, era trazer essa pessoa de volta para mim e fazer uma obra de conversão na vida dessa pessoa, chamar, né, para assim eu, né, tá casando, poder estar livre para batizar, e ele também. Eu achava que Deus ia fazer essa obra. Deus fala, e quando eu buscava a palavra, Deus falava para mim: eu vou fazer uma grande obra na sua vida, eu vou fazer uma grande obra de espanto. Ninguém espera que eu vou fazer, o que nunca passou. Aquela parte que eu não sei direito como que fala na palavra, passou na sua mente, no seu coração, aquilo que eu vou fazer, o Senhor falava assim. E eu achava que era essa obra. E fiquei buscando de Deus nesse tempo. Aí fiquei alguns meses nessa situação, separado, mas na mesma casa. Foi até que eu pedi tanto para Deus, pedi tanto para Deus essa pessoa, pedi tanto, que Deus permitiu que ela voltasse. De tanto eu pedi, Deus permitiu. E nisso que essa pessoa voltou para mim, eu achei que ia ser maravilhoso. No dia que voltou, me ajoelhei, glorifiquei a Deus na frente da pessoa, que a pessoa não entendeu nada. E achei, pronto, agora a obra está feita.
E nisso, essa pessoa começou a me destratar novamente. Aí o sofrimento foi muito pior do que antes, muito pior. Começou a me destratar muito com palavras, com ações. Tratava melhor o cachorro que a gente tinha do que a mim. Era uma situação muito triste. Eu sofria demais, chorava, entrei em depressão e sofri muito. Essa pessoa me humilhava muito. E até que um dia eu já estava pensando, Senhor, eu tô aguentando, suportando, porque eu tô crendo numa obra. Isso já fazia 5 anos eu esperando no Senhor essa obra, 5 anos, crendo que era exatamente essa obra que Deus ia fazer. Até que eu comecei a me cansar, e Deus falava que ia fazer uma obra. Você espera que eu vou vir por um caminho, eu vou vir por outro. Eu não entendi, achava que era isso. Quando foi um dia, eu fui em uma reuniãozinha familiar, um culto familiar, e Deus falou assim para mim: não se espante, que eu vou fazer um rebuliço. Eu vou fazer um rebuliço. Não se espante, que sou eu que tô trabalhando na sua vida. Nesse momento, eu achei que ia ser alguma coisa diferente, não sei, mas não sabia nem mais o que esperar, porque eu já estava cansada daquela situação. Quando foi naquele dia, eu descobri que aquela pessoa estava me traindo novamente. E nisso eu peguei e briguei com aquela pessoa, a pessoa acabou saindo da casa que a gente morava. E nisso a família dele, muitos, né, me entenderam, porque viu que ele estava errado, me acolheram muito bem, que eu amo aquelas pessoas até hoje, que eu posso dizer que me acolheram, que foram, né, como segunda mãe, segundo pai, os pais dele. E nessa situação toda, eu peguei e continuei na casa. Falaram: não, daqui você não vai sair, você só vai sair quando você quiser. E eu fiquei na casa, que a casa era no mesmo quintal da família dele. Continuei lá. E esperando no Senhor, achando, sem saber o que Deus ia fazer, se tinha saído da minha vida de vez, se ia voltar para uma obra ainda, sem entender. Eu senti que não era esse caminho que Deus ia criar, o que eu esperava, era outro. Aí eu fiz uma oração bem sincera com Deus, me ajoelhei nos pés do Senhor. Fiz uma oração muito forte: Senhor, se essa pessoa não é para ser meu esposo realmente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tira essa pessoa do meu coração, tira todo o sentimento. Nesse mesmo dia, irmãos, nesse mesmo momento, eu senti como se Deus arrancasse do meu peito esse sentimento por essa pessoa. E não senti mais nada por essa pessoa. E nisso eu continuei servindo a Deus mais firme do que nunca. Mais firme do que nunca. Fiquei com os jovens da igreja. Fiquei com os jovens, uma amiga minha de escola, que era muito amiga minha na escola. Ela, né, fazia parte desses jovens, tudo. E eu fiquei ali com muita amizade com ela. Arrastava ela para todo o culto que tinha. Não, tinha vezes que eu fazia ela congregar de segunda a segunda. Fazia ela congregar, vamos. E quando foi essa separação dessa pessoa, irmãos, foi no final de janeiro, se eu não me engano, dia 27, uma coisa assim, de 2012. Quando foi dia 31 de março, Deus me chamou na água do Santo Batismo, fiz um concerto com Deus. E foi muito maravilhoso, irmãos, muito maravilhoso esse concerto com Deus. Então, eu esperei por tantos anos, irmãos, tantos anos esse concerto. Mas
Não foi simples, esperei tanto. Mas nesse dia, é, várias pessoas que eu conheço, que sabia que eu tinha possibilidade de estar batizando, várias irmãs, né, que eu tinha amizade foram comigo para ver se eu batizasse, elas iriam assistir. Mas nesse dia, todas as vezes, quando eu não podia, porque era demasiado com aquela pessoa e não podia, sentia o desejo, da vontade de pular lá nas águas e não podia, por ser demasiado, não estar correta perante Deus, eu sentia muito a presença de Deus, chorava aquela coisa toda. Quando chegou no dia, eu não sentia nada. Aí eu falei, meu Deus, eu não quero batizar da minha carne, não quero que seja algo de mim. Eu quero uma confirmação tua, Pai. E pedi uma confirmação, que o Senhor me selasse com a linguagem que eu falo, do Espírito Santo, que eu selasse com o Espírito Santo, que eu falasse em línguas, que eu não falava ainda. Ou, né, pedir algumas confirmações de algumas palavras, que Deus mandasse aquele dia alguma dessas palavras, ou que o Senhor mandasse um hino, que na época é o hino Cidadão dos Céus, 2 vezes. Coisa que não acontece no batismo, é só um hino, né? São vários hinos, mas só toca uma vez só, não se repete, não costuma se repetir. Aí nisso, eu foi passando o batismo. Tocou a primeira vez esse ano que eu pedi de confirmação. Senti um pouquinho a presença de Deus. E uma irmã de uma amiga, dessa amiga minha, batizou. Fiquei muito feliz. E continuei esperando. Eu falei, não, eu pedi confirmação 2 vezes, não foi uma. Você vê, irmãos, eu ainda fui teimosa com Deus ainda e queria que Deus confirmasse do jeito que eu queria. Mas como Deus é maravilhoso, quando foi na segunda, quando estava para encerrar o batismo, que os irmãos já iam sair das águas, encerrar o batismo, o irmão que estava nas águas chamou o irmão que estava presidindo o batismo, os dois cochicharam. Eles falaram assim, olha, estamos sentindo aqui da parte de Deus para chamar de novo o hino Cidadão dos Céus. Porque tem uma alma aqui que está presa, o Senhor vai desprender. Nesse momento, eu senti aquela batesse no meu coração, uma sensação assim, só que ainda eu não sentia a presença de Deus como eu esperava, fiquei meio assim paralisada. Aí começou o hino, que era 3 estrofes, né? Tocou a primeira, não senti nada. Tocou a segunda. Quando tocou a terceira vez, Deus começou a visitar muito minha alma. E nisso, eu tinha uma amiga que estava do meu lado, aí eu chacoalhei ela e ela foi comigo. Chegou lá, eu me troquei tudo. E eu tinha um desejo muito grande, e o inimigo é tão furioso, irmãos, que depois que eu me troquei, me veio uma coisa estranha, assim. Ai, será que é mesmo isso? Será que é mesmo isso? Acho que eu vou sair ali, vou sair no banheiro. Uma sensação de querer desistir. Quando eu pensei nisso, o irmão que estava nas águas falou, a irmã já está pronta. Já está trocada. Aí ele chamou para descer as águas. A hora que eu pisei os pés nas águas, Deus começou a me tocar. Me visitar bastante com a virtude, visitar bastante a minha alma. E eu tinha muito desejo, irmãos, que quando eu fosse batizar, que o irmão que fosse me batizar, que Deus tomasse ele na linguagem. E naquele dia, acho que só um ou outro que Deus tomou ele na linguagem, os outros, né, batizou normalmente. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, ele começou a falar numa linguagem, falar, começou a falar, e Deus tomou a igreja todinha, irmãos, foi lindo. Deus tomou a igreja todinha na linguagem, foi tão maravilhoso, irmãos, foi tão lindo. Deus visitou muito minha alma, isso foi uma confirmação muito grande da obra que Deus tinha na minha vida, de a visitação do povo de Deus e da minha alma também. Agora eu digo, irmãos, Deus me arrancou do lamaçal do pecado,
fazia de tudo de errado, tudo. Tinha noção, eu era até, gostava muito de rock, chegava, quando eu era adolescente, pintava, às vezes, minhas unhas de preto, até mesmo minha boca de preto. Muitas vezes, né, provavelmente dei muito desgosto para minha mãe, né, algumas vezes. Mas para a honra e glória do Senhor, de Deus, Senhor Jesus, Deus fez essa grande obra na minha vida. Passei um sofrimento muito grande até alcançar essa vitória. Sofrimento muito grande que Deus me chamou no amor, porque quantas vezes eu estive lá na casa do Senhor e pelo amor eu não quis, mas o Senhor ainda teve misericórdia, me chamou no momento de dor, momento que apertou, que eu mais sofri. O momento de maior dor foi quando o Senhor abriu meu coração e fez essa grande obra. Isso é para a honra e glória do Senhor. Vale a pena, irmãos. Aqueles que ainda não fizeram concerto com Deus, não passaram pela água do santo batismo, ou porque ainda não abriu os olhos, ou porque tem alguma pendência como eu tinha. Creia, irmãos, que Deus pode fazer uma grande obra na vida de vocês, assim como foi na minha. Deus pode converter corações. Deus é Deus que pode criar caminhos, condições. E Ele chama para servirmos a Ele nessa terra, para fazer a vontade dEle. Agora estou aqui fazendo essa obra que Ele me colocou, que mais pra frente eu vou estar contando como foi que Deus tocou no meu coração para começar a divulgar toda a obra que Ele fez na minha vida, tudo que Ele já me mostrou. Estou muito feliz, estou me sentindo útil diante do Senhor, diante dEle. A honra e glória dEle, a honra e glória dEle seja dada a Deus. Irmãos, vale a pena sofrer nessa terra para servir o Senhor, porque o que nos espera no céu é maravilhoso. E está chegando o grande dia que o Senhor está voltando, irmãos. Vamos nos consertar, vamos refletir, fazer a vontade de Deus. Porque Ele nos ama com um amor muito imenso, que nós não tem como nós medirmos esse amor. Ele faz de tudo por um filho dele, mas também temos que abrir nosso coração, porque se não abrir o coração, como é que ele vai entrar? Aquele que não abriu o coração, abre em nome do Senhor Jesus o coração. Aceita o teu Deus, o Senhor Jesus Cristo na sua vida, ser teu Salvador, porque Deus é maravilhoso. Não tem outro caminho. Só o Senhor Jesus é o caminho da verdade e da vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. A paz de Deus.